Boa tarde a todos, meu nome é Tatiane Jéssica, sou nutricionista e hoje vou estar conversando um pouco com vocês sobre o guia alimentar para a população brasileira. Bom, antes da gente começar especificamente falando sobre o guia, eu gostaria de perguntar para vocês como está a sua alimentação. Então, acredito que se você está aqui assistindo essa palestra hoje, nessa aula, você deve estar curioso para saber o que é o guia, o que está falando, né, sobre a alimentação. Então, antes da gente começar a falar do guia, eu vou fazer algumas perguntas para ver como que realmente está a sua alimentação. Então, você não precisa anotar as respostas, mas eu gostaria que vocês fossem refletindo a respeito dessas perguntas. Esse é um teste, né, para saber como que você está se alimentando. E aí, para cada pergunta que ele faz, você tem que responder nunca, raramente, muitas vezes ou sempre. E aí a primeira pergunta aparece: quando faço pequenos lanches ao longo do dia, costumo comer frutas ou castanhas? Aí você responde: nunca, raramente, muitas vezes ou sempre. Então, como eu falei, pode ir fazendo isso mentalmente, ou então se quiser anotar só para a gente ter uma noção de como está a sua alimentação. Quando escolho frutas, verduras e legumes, dou preferência àqueles que são de produção local? Ou seja, que é produzido num bairro próximo ou aqui na cidade. Quando escolho frutas, verduras e legumes, dou preferência para aqueles que são orgânicos, ou seja, aqueles que não têm nenhum tipo de agrotóxico ou então de aditivo para o produto ficar maior e melhor, né? E também para afastar de pesticidas. Costumo levar algum alimento comigo em caso sentir fome ao longo do dia? Costumo planejar as refeições que farei no dia? Costumo variar o consumo de feijão, lentilha ou grão de bico? Na minha casa é comum usarmos farinha de trigo integral? Costumo comer fruta no café da manhã? Costumo fazer minhas refeições sentado à mesa? Procuro realizar as refeições com calma? Costumo participar do preparo dos alimentos na minha casa? E aí, como que tá mais ou menos essa primeira parte? Vocês comem mais, raramente, muitas vezes ou sempre? Essa é a primeira etapa. A segunda parte na minha casa, compartilhamos as tarefas que envolvem o preparo e consumo das refeições. Costumo comprar alimentos em feiras livres ou feiras de rua. Aproveito o horário das refeições para resolver outras coisas e acabo deixando de comer. Costumo fazer as refeições à minha mesa de trabalho ou estudo. Costumo fazer minhas refeições sentado no sofá da sala ou na cama. Costumo pular pelo menos uma das refeições principais, almoço e o jantar. Costumo comer balas, chocolates e outros guloseimas. Costumo beber sucos industrializados, como de caixinha, em pó ou de lata. Costumo frequentar restaurantes, fast foods ou lanchonetes. Tenho o hábito de beliscar nos intervalos entre as refeições. Costumo beber refrigerante. Costumo trocar a comida do almoço ou jantar por sanduíches, salgados ou pizza. Quando bebo o café, costumo colocar açúcar. Bom, acho que vocês conseguiram ver uma diferença, né, dessas perguntas, desse questionário segundo, da pergunta 12 a 24, para as primeiras perguntas, né? As primeiras estão mais associadas a um estilo de vida mais saudável, e aqui a gente percebe algumas coisas que, se forem feitas, né, de forma diária, pode não contribuir para uma alimentação saudável. E por que eu trouxe essas perguntas? Por que eu trouxe essas indagações para vocês fazerem antes da gente começar a falar do guia? Porque a maioria das orientações que a gente tem no guia alimentar para a população brasileira está associado com essas perguntas, né? Algumas mais específicas e outras não. Então, agora, eu queria falar para vocês o que seria essa alimentação adequada e saudável, né? É a prática alimentar apropriada aos aspectos biológicos e socioculturais dos indivíduos, bem como o uso sustentável do meio ambiente. Ou seja, a alimentação saudável, ela não engloba só você comer alimentos
que são ditos como saudáveis, né? Ela vai muito além disso. Entra a parte do sustentável, do meio ambiente, é o aspecto social, porque a alimentação envolve essa questão social. Tudo que a gente vai fazer hoje, mesmo agora em época de pandemia, né? A gente reduziu bastante em relação às nossas reuniões, mas dentro da nossa casa a gente consegue ter esse convívio em relação à alimentação, onde vai fazer uma comemoração, envolve alimento, vai assistir um filme, tem que ter algum alimento, vai comemorar um aniversário, geralmente faz um churrasco, então tudo que a gente faz de social hoje envolve a alimentação. Isso também é uma coisa bastante saudável, né? E está relacionado à nossa vida social e também biológica, porque a gente não só se alimenta de nutrientes, né? Vai bem além disso. Bom, então, destrinchando, falando um pouco melhor dessa alimentação adequada e saudável, o que que ela engloba? Ela tem que estar de acordo com as necessidades da fase de cada curso da vida e com as necessidades especiais alimentares. O que que isso significa? Quais são as fases da vida, né? Tem o recém-nascido, a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, a gestante. Todas essas fases da vida, elas vão ter necessidades especiais. Então, por isso que a gente até fala que nenhuma alimentação ela tem que ser igual, nenhuma alimentação ela tem que, nenhum tipo de plano alimentar serve para uma pessoa em específico. Porque cada pessoa tem, tá vivendo uma fase, cada pessoa tem sua particularidade. E ela também está relacionada à cultura alimentar e às dimensões de gênero, raça e etnia. A gente vê, né, as diversidades alimentares que a gente se encontra, até aqui mesmo no Brasil, diante das nossas regiões, que é bastante diferente. Se a gente for olhar como que é a alimentação em outros países, né, também é completamente diferente. E a alimentação adequada e saudável, ela engloba esse aspecto também. E a alimentação, ela tem que ser acessível do ponto de vista físico e financeiro. Ou seja, a alimentação, ela tem que ser acessível para todo mundo. Né? Não tem que ser um alimento mais caro para uma pessoa e mais barato para outra. A alimentação tem que ser de forma igual para todos nós. Ela também tem que ser harmônica em quantidade e qualidade, então a gente tem que pensar nisso também, uma alimentação que seja de uma qualidade de nutrientes boa e que essa quantidade seja suficiente. Mas assim, como quando eu falo de quantidade suficiente, é que ela não seja excessiva e que também não falte alimento para esses indivíduos. Né? Ela tem que ser baseada em práticas produtivas adequadas e saudáveis. Eu não sei se vocês têm acompanhado ou se vocês têm interesse em ler sobre produtos orgânicos, como que é essa produção, mas recentemente a população tem se preocupado muito em como que é a produção dos alimentos. O pessoal tem aumentado a adesão de vegetarianos, porque, querendo ou não, o impacto, né, do consumo de carne, ele contribui para o aumento da poluição do nosso planeta. Só explicando, eu não sou vegetariana, mas eu entendo bastante toda essa pegada, toda a ideologia que tem também por trás das pessoas que são vegetarianas, eu acho bastante interessante. E essa alimentação adequada e saudável, ela também é associada a essas práticas produtivas adequadas e sustentáveis. E quantidades mínimas de contaminantes físicos, químicos e biológicos, que é o que eu falei também inicialmente dos agrotóxicos. E também entra aquela parte de quando você vai comprar um alimento, que ele tem que estar com uma qualidade, né? A gente não compra um alimento que ele está com alguma danificação, tem algumas coisas que dá até para a gente cortar, mas, por exemplo, se o alimento estiver mofado, a gente não tem como aproveitar ele. E às vezes tem pessoas que, por passarem necessidades, acabam consumindo esses alimentos. Então, isso não faz parte da alimentação adequada e saudável.
Então, nesse contexto de tentar abranger essa alimentação adequada e saudável, o nosso Ministério da Saúde, né, tem uma equipe toda por trás disso, elaborou o Guia Alimentar. Para quem não conhece, esse guia que eu vou apresentar hoje, ele é a segunda edição. Nós já tivemos uma versão anterior que explicava, você tem que consumir 3 porções de fruta por dia, tem que consumir tantas porções de proteína. E aí teve essa reformulação que eu acredito que também engloba essa questão da qualidade nutricional, mas ela tem alguns aspectos mais pontuais que eu acho que é interessante a gente estar abordando. Então, esse guia alimentar, ele apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que objetivam promover a saúde de pessoas, famílias, comunidades da sociedade brasileira como um todo, hoje e no futuro. Então, esse guia, para quem tiver interesse, ele é de acesso aberto, é só você procurar Guia Alimentar para a População Brasileira 2014. Vocês conseguem acessar o PDF, eu acho que é uma leitura muito rica e é uma linguagem bastante acessível. E, em especial, hoje eu vou tratar sobre os 10 passos que eles abordam para a alimentação saudável. Então, o primeiro passo que eles falam é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Então, quem está falando aqui no chat, né, em relação a refrigerantes, sucos industrializados, a gente vai falar um pouco disso hoje. Então, acho que você vai conseguir compreender algumas coisas em relação a esses tipos de alimentos. Então, o primeiro é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. O que são esses alimentos in natura? Alimentos in natura, eles são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. Como assim? É um exemplo bem simples, né? Quando você vai na feira, você acaba de comprar o produto que veio da horta, ou então você está no sinaleiro e eles estão vendendo uma goiaba ou maracujá, ou alguma verdura que geralmente algumas pessoas vendem, né? E você comprar aquele alimento que veio diretamente, né, da horta, ou então do processo onde ele foi produzido. E geralmente está associado com frutas, verduras e legumes, né? E folhas também. Os minimamente processados são alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras e outras substâncias ao alimento original. Então, o que entra nesses alimentos minimamente processados? Arroz, feijão, porque eles têm que passar por um processo de limpeza, né? O café, que passa pela moagem, alguns tipos de folhas de chá. Então, geralmente, esses alimentos, eles são considerados como minimamente processados. Então, essa tem que ser basicamente a nossa alimentação, a gente ter preferência por esses alimentos. E aqui tem até uma campanhazinha, né, que o pessoal fala para desembalar menos e descascar mais, que está bem associado com esses alimentos in natura e minimamente processados. Mas o arroz, ele vem na embalagem, sim, mas ele não é um alimento pronto. Né? A gente tem que fazer o processo de cozimento dele, tem todo um preparatório. Então, não é um alimento que já está pronto ali para o seu próprio consumo. Então, qual que é o segundo passo? É utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Eu acho que esse último, principalmente na pandemia, acho que todo mundo começou a cozinhar bastante, né? Porque não tinha muita coisa para fazer em casa, quem não estava, quem estava de home office, a gente ficou bastante tempo mais ocioso, então foi o tempo para desengavetar um monte de receita que a gente queria testar.
Em relação a esses óleos, gorduras e sal e açúcares em pequenas quantidades, eu trouxe alguns conceitos para apresentar para vocês, que eu acho que às vezes é dúvida de muitas pessoas, em relação a estes itens. Então, aqui, qual tipo de óleo que eu tenho que utilizar? Bom, esse quadrinho, ele mostra, né, os principais tipos de óleo, é o canola, o girassol, o milho e o de soja. E aí, se a gente for olhar a composição nutricional dele, o que, que a gente tem que olhar? A gente olha ácidos graxos poliinsaturados, ácido linoleico e o linolênico, que é o ômega 3 e o ômega 6. E aí, se a gente for olhar esses óleos, alguns têm a composição melhor, né? Aqui, de ácidos poliinsaturados, o óleo de soja apresenta mais. Em relação aos ácidos graxos saturados, que são aquele tipo de gordura que não é muito bom estar consumindo, o óleo de soja também possui mais. O ácido linolênico, que é o ômega 3, o óleo de canola já tem mais. E aí vocês têm que colocar na balança qual que seria o melhor tipo de óleo. Só que outra coisa que eu gosto de explicar, e até para os meus pacientes, é em relação ao custo-benefício. Né? Quem faz compra de casa, né, a gente sabe como que está o preço dos alimentos. E, por exemplo, um óleo de canola é cerca de R$ 15. E o óleo de soja, ele acaba sendo basicamente a metade do preço. E o que, que a gente tem que orientar e tem que se conscientizar em relação ao tipo de óleo? Você pode escolher qualquer um, tá? Porque o que vai influenciar é em relação à quantidade. Até a nossa orientação, a recomendação é 1 litro de óleo a cada 4 pessoas na casa. Então, não adianta eu comprar o óleo de canola e consumir 3 litros por mês, tendo 3, 4 pessoas em casa. Então, a gente tem que tentar por esses aspectos. Então, em relação ao tipo de óleo, vai depender da sua preferência. Eu prefiro óleo de canola, tudo bem. A recomendação em relação à consciência do uso é a mesma. E aí, o que vai definir é também o custo-benefício. Compensa para você comprar? Ok, se não compensar, pode consumir o óleo de soja, mas também com moderação. Aí, outra coisa que eu gosto muito de falar em relação à banha de porco e o óleo. Assim, sendo bem sincera com vocês, o que que acontece? A banha de porco, ela é um tipo de gordura animal. E o que que acontece? Ela é mais fácil de ser oxidada no nosso organismo. O que que é essa oxidação? Ela é mais fácil de grudar nas nossas artérias. Então, se a gente consumir também a banha de porco em excesso, ela contribui muito para entupir a veia, entupir as artérias e aí provocar algum problema de pressão ou até algum infarto, que geralmente acontece com pessoas que têm problema de coração e em relação ao consumo exagerado, né, de banho. Mas antigamente a família toda consumia, não tinha nenhum problema, mas antigamente as pessoas eram mais ativas. Elas tinham um horário de sono regular, tinham uma rotina de trabalho mais braçal. E hoje, atualmente, a gente não tem essa rotina tão intensa. A nossa qualidade de sono não é a mesma, o pico de estresse, né, é altíssimo. Então, tudo isso contribui para que não seja um alimento que agregue na sua alimentação. Mas eu gosto muito de fazer no feijão. Então, tenta preferir no final de semana. Eu sempre gosto de estimular a não retirar o alimento, né? Ou o item alimentar. Mas sim você tentar equilibrar a utilização dele, tá ok? Aí até para explicar em relação à manteiga e margarina. Qual que é a melhor, né? A margarina, ela passa por um processo de hidrogenação, que é esse processo? Que transforma a gordura insaturada em gordura do tipo trans.
Essa gordura tipo trans, ela também não é boa, porque ela está associada com risco de doenças cardiovasculares, aumentar o colesterol. E é preferível que você consuma manteiga em pouca quantidade do que consumir margarina, que é de origem vegetal e rica nessas gorduras trans. Ah, mas em relação à questão de calorias, não tem muita diferença, tá? Por exemplo, se uma pessoa que tiver focada em perder peso e tiver olhando assim, para a questão de qualidade de calorias, não tem muita influência. Mas se a gente for olhar para o lado da qualidade do alimento, a manteiga ela é melhor. Em relação aos temperos naturais, então eu gosto sempre de falar, gente, caldo de carne pronto tem uma quantidade de sódio muito, muito, muito grande, né? O brasileiro ele já consome o dobro da recomendação de sódio, né? Que é o sal. A nossa recomendação é de 5 gramas, que geralmente é um sachê daquele pequenininho que às vezes está disponível em lanchonete ou em restaurantes. E aí, o brasileiro ele consome cerca de 12 gramas. Então, é bem acima da nossa cota. Então, o que a gente pode fazer? Vamos abusar dos temperos naturais. A gente tem vários, né? Tem o alecrim, tem o orégano, tem o colorau, tem o açafrão, tem o alho, tem a cebola, que além de serem temperos naturais, eles têm propriedades antioxidantes, né? Eles têm propriedades que podem contribuir para a sua saúde. E aqui eu até trouxe também uma campanha, né, do consumo de sal consciente, que é uma receitinha do sal de ervas, né? Como que você pode preparar? Você pode usar alecrim, manjericão, orégano, salsinha e o sal. Aí você bate tudo no liquidificador e aí depois você guarda num pote de vidro fechado. Porque o que acontece? Quando você utiliza esses temperos naturais, eles conferem um sabor maior ao alimento. E aí a quantidade de sal que você tem que utilizar, né, na preparação é bem menor. Então, quem puder, abuse dos temperos naturais. Quem não conhece, procura conhecer. Olha um orégano, um alho, uma cebola, o açafrão, que é ótimo também, a noz moscada. Então, o Brasil, então, tem uma infinidade de temperos naturais, né? Quem gosta de ir em supermercado, então no mercado municipal, onde geralmente tem esses produtos feitos, né, moídos ali na hora, é bastante recomendado. Bom, e aqui também em relação aos tipos de açúcares. Esse daqui é até o material que eu trabalho, do WebDart. E aí aqui, para a gente tentar tirar as dúvidas em relação aos tipos de açúcares, né? Então, nós temos o açúcar mascavo, o açúcar demerara, o açúcar cristal, o açúcar refinado e o açúcar de coco. Tá, qual que é a diferença dentro desses açúcares? A diferença é o processo de refinação. Então, por exemplo, o açúcar mascavo, ele não passa pelo processo de refinação igual o açúcar cristal e o açúcar refinado. Então, provavelmente, né, obviamente, ele vai ter mais nutrientes, mais minerais do que o açúcar que é refinado. E aí, qual que é o melhor? Em relação à quantidade de açúcar, açúcar vai ser açúcar. A quantidade calórica dele não vai ter muita diferença, né, entre eles. Só que uma coisa que é bastante importante vocês prestarem atenção. O açúcar mascavo, ele tem o poder de adocicar bem menor do que o açúcar cristal e o açúcar refinado. E aí, o que pode acontecer? De você utilizar mais açúcar mascavo para colocar no seu suco, ou no seu café, ou em outra bebida que você quiser estar utilizando com o açúcar. Então, tem que se atentar porque a quantidade calórica vai ser a mesma. Então, você se atentem à relação e vejam qual que é o que é mais agradável para você. Como está até na orientação do guia,
açúcar, óleos, tipos de gordura e sal, independente do tipo que seja, a recomendação é que ele seja utilizado em pequenas quantidades, tá ok? O terceiro ponto é limitar o consumo de alimentos processados. Então, o que são esses alimentos processados? Como já se diz, eles já passaram por um processo de modificação. Né? E aqui no exemplo vocês conseguem ver o peixe enlatado. Lembra do conceito de minimamente processado, que ele não passa por um processo de adição de açúcar, nem de óleos. Então, aqui, esse peixe enlatado ou a sardinha, que geralmente tem, né? Já tem o óleo dentro do peixe, então ele já entra como alimento processado. Compostos de fruta, já tem adição de açúcar, né? Os queijos também, eles já passam por um processo de modificação. Aqui o 4, evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Esses daqui são aqueles alimentos que realmente passaram por um processo totalmente de modificação. Geralmente eu gosto de associar os alimentos ultraprocessados com alimentos que você não encontraria ele na natureza, como bolacha, biscoito. Foi um alimento que ele teve que ser criado industrialmente. Então aqui tem um exemplozinho bem claro que eu acho interessante deixar, que é essa diferença entre in natura, processado e ultraprocessado. Então, por exemplo, o abacaxi. O abacaxi é um alimento in natura. Ele processado é o abacaxi em calda. E ele ultraprocessado é o suco de abacaxi em pó. Né? A espiga de milho entra como alimento in natura. Ele processado, milho em conserva. E ele ultraprocessado, aquele salgadinho de pacote. E o peixe também passa pelo mesmo processo. Peixe in natura, o peixe em conserva e o empanado de peixe. Que vocês viram que é um alimento totalmente produzido dentro da indústria. Ele ganha diversos aditivos, né? Entra açúcar, entra conservantes, tem óleo, ele já é um alimento pré-preparado. E aí, geralmente, esses alimentos, eles têm uma quantidade de sal, de açúcar, de óleos, muito mais acima do que um alimento in natura ou um alimento que é processado. O leite de caixinha, por exemplo, ele é um alimento ultraprocessado. Né? Se você, por exemplo, eu pego leite de um vendedor que passa aqui na rua, tem um leiteiro. A gente considera como leite, é um alimento in natura. Ele processado, ele já entra como um alimento, ele pasteurizado, ele já entra como um alimento processado. E o leite de caixinha, vocês já perceberam aquela sigla UHT? Ele passa por uma ultra temperatura, então ele também entra como alimento ultraprocessado. A gente muitas pessoas não sabem disso, né? Mas ele é considerado como um alimento também ultraprocessado. E aí, qual desses alimentos está mais presente na sua alimentação? É o in natura, o processado, ou ultraprocessado, ou minimamente processado? É importante a gente fazer essa reflexão para ver o que a gente pode melhorar da nossa alimentação. Né? O que está sendo a base da alimentação? A base tem que ser in natura e minimamente processado. Claro que às vezes a gente consome um alimento processado, dependendo da nossa rotina, mas o ultraprocessado é o que tem chamado até a atenção das autoridades em relação ao cuidado da saúde, porque o aumento do consumo desses alimentos estão associados a doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis? São doenças que estão associadas ao hábito e estilo de vida, né? Porque a pessoa não tem uma alimentação baseada em frutas e verduras e tem um alto consumo desses alimentos ultraprocessados que estão associados ao aumento de doenças cardiovasculares, aumento
do colesterol, aumento de diabetes, né, que muda a questão que é aumento das taxas de açúcar no sangue e aumento também de incidências de câncer. Então, quando a gente tenta cuidar, pelo menos através da alimentação, a gente vai estar contribuindo muito para diminuir o aparecimento dessas doenças na nossa população, que são doenças evitáveis. Bom, aqui eu trouxe para vocês só um exemplo que tem no guia, se vocês quiserem se aprofundarem depois, como que seria uma refeição de alimentos in natura e minimamente processados, que é um café com leite, um bolo de milho com melão, aí entra o leite, o cuscuz, o ovo de galinha e banana, um pão integral com queijo e ameixa, que entra mais em relação a esse equilíbrio da alimentação. O 5, comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. Atualmente, o que eu tenho percebido é que tem sido mais difícil a gente ter um horário específico para a nossa alimentação. Os antigos, né, a minha avó sempre fala muito que horário de comer é hora sagrada. E realmente tem que ser desse jeito. Na hora que a gente for se alimentar, evitar ficar na frente da televisão, evitar ficar mexendo no telefone, evitar ficar fazendo outras atividades que te dispersem da alimentação. E, se possível, com companhia, que é essa parte que a gente promove a questão social, de lazer, que é bacana, né? Quando a gente está comendo com outra pessoa. A gente consegue se desligar e acaba até sendo um momento mais relaxante. Então, a hora de comer é uma hora importante, né? A gente não tem que ter influência de outros aparelhos. Atualmente, hoje, é muito difícil as pessoas conseguirem se alimentar sem uso do telefone. E isso tem um impacto muito grande até na questão da nossa saciedade. Vamos dar um exemplo bem simples. Quando a gente ia, né, no cinema, a gente compra assim, compra pipoca ou compra algum outro sanduíche. Quando a gente está comendo, mexendo, olhando para a televisão, a gente vai comendo sem ver. A gente não está prestando atenção naquilo que a gente está comendo. E isso tem um impacto significativo na questão da nossa saciedade. Porque se a gente não estivesse comendo, prestando atenção em outra coisa, eu tenho certeza que ia ser diferente até o ritmo que você come. Né? Hoje as pessoas sentam para comer, às vezes não conseguem nem engolir a comida direito, e tudo isso influencia na sociedade e pode contribuir também para o ganho de peso. O 6, fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Então, aqui é um ótimo momento para a gente falar das feiras, né, os produtores locais. Eu não sei se perto da sua casa tem alguém que vende alface, vende couve. A gente pode até estimular as hortas em casa, né, as hortinhas orgânicas. Dá para você colocar uma cebolinha, um coentro em algum vasinho, para você ter algum tempero. Alface, couve também dá, só que dependendo do tamanho da casa ou apartamento, às vezes a pessoa não consegue, né, ter essa facilidade, mas as feiras é um ótimo local para a gente estar fazendo compra, pois o preço geralmente é bastante diferente daquele que é ofertado no supermercado, e o poder de escolha de compra, né, até de pechincha, é um pouco melhor que no supermercado, né? Que às vezes o feirante está querendo vender, ele faz uma promoção ali, que é um pouco, às vezes, mais difícil no supermercado, né? No supermercado tem dia que tem promoção, mas não, eu acho que o poder de compra na feira é um pouco maior. E outra coisa que é bastante importante, e eu acredito que as pessoas não pensam nisso, é evitar ir ao supermercado com fome. Alguém já pensou nisso? Porque quando você está com fome no supermercado, tem mais chances de você comprar alimentos que sejam calóricos e ultraprocessados.
E eu falo até de experiência própria. Se eu estiver no supermercado, nossa, eu vejo alguma coisa e falar, eu tô com fome, acho que eu vou comprar isso para fazer quando eu estiver em casa. E geralmente são alimentos que são mais práticos, né? Ou um salgadinho, ou algo que seja mais acessível para você poder comer e que sacie a sua fome, que também são associados com alimentos que têm mais açúcar e mais quantidade de gorduras. O 7, desenvolver, exercitar, partilhar habilidades culinárias. Antigamente, eu falo antigamente porque atualmente eu quase não vejo isso, né? Mas as avós, até a minha mãe mesmo, tinha aqueles livros de receita, né? Então todo mundo fazia, queria uma receita em especial do livro da avó ou da tia, e atualmente isso, né, caiu um pouco. Mas isso é super importante porque o processo de cozinhar, ele também é um processo terapêutico, né? Você vai estar ali preparando uma refeição e isso para algumas pessoas é um momento de paz, é um momento de lazer. Então é importante a gente associar a fazer as refeições com isso também. No início do questionário, né, eu até havia perguntado, você ajuda a preparar a alimentação em casa, a preparar as refeições? Isso é importante até para quem tem criança, para promover a autonomia, para crianças que têm dificuldade de comer fruta e verdura, elas participarem desse processo de fazer a comida em casa, de preparar um lanche ou até preparar a salada, algo que seja fácil, isso aumenta a adesão das crianças em relação a uma alimentação mais saudável. Aí eu trouxe até aqui um site para vocês, que é o da Saúde Brasil, que fala Eu Quero Me Alimentar Melhor, que tem algumas dicas, né? Todo mundo gosta de ficar mexendo na internet hoje, que aí fala de algumas dicas para você poder se alimentar melhor. Eu trouxe esse site porque acontece que muitas vezes as pessoas procuram informações em sites que não são muito confiáveis. Então, esse site ele é do Ministério da Saúde, e ele tem algumas abordagens bastante interessantes, tem algumas receitas para vocês poderem aproveitar. Bom, o 8 passo é planejar o uso do tempo para dar alimentação e o espaço que ela merece. Isso é muito importante para a adesão da alimentação saudável e adequada. Porque quando você se planeja em relação à sua alimentação, como que ela vai ser ao longo da semana, é mais difícil de você fugir da sua rotina alimentar. Por exemplo, se você deixou o almoço pronto para levar para o trabalho, ou a janta, você tendo aquele alimento pronto, ou deixando ele semi-pronto, é mais difícil de você querer pedir, por exemplo, um alimento por iFood ou então pelo Uber, certo? E geralmente, quando você pede esses alimentos por aplicativos, tendem a ser alimentos mais calóricos. E aí você até olha algum alimento que esteja em promoção, para poder ver, né, aquilo que vai aumentar, melhorar a sua saciedade e também que não vai ser tão caro. Então, planejar a nossa alimentação ao longo do dia e ao longo da nossa semana é super importante, até para aproveitar tempos para a gente não ficar muito tempo, ficar sem comer, principalmente também quem tem alguma doença. 9. Dar preferência quando fora de casa a locais que servem refeições feitas na hora. Isso não inclui fast food, tá, pessoal? Porque o fast food geralmente faz na hora, mas já está pré-preparado. Aqui a gente fala para vocês irem em locais, por exemplo, que servem um almoço self-service, que você sabe que foi feito ali na hora, né? Que não foi uma comida que foi deixada, foi preparada hoje para deixar para ser aproveitada amanhã. Então, tem alguns lugares que é importante a gente dar essa preferência também.
E o 10, que é ser crítico quanto às informações, orientações, mensagens sobre alimentação, veiculadas em propagandas comerciais. Isso é muito importante, né? Ainda mais hoje no mundo de WhatsApp, Instagram, diversas redes sociais, passam muitas informações até nas mídias, né? Então, aqui, em relação às propagandas comerciais, eu trouxe até um pouco em relação à questão de rotulagem de alimentos, né? Quem aqui tem o costume de ler o rótulo dos alimentos? Isso é muito difícil, né? As pessoas lerem, até por questão das pessoas não entenderem o que está no rótulo, às vezes tem alguma dificuldade. Então, aqui eu trouxe de forma bem prática, né? Como que seria o rótulo? O rótulo é constituído pela lista de ingredientes, né, que informa quais foram os ingredientes que foram utilizados naquele alimento, né? Aí tem a origem, né, aonde que esse alimento foi feito, o prazo de validade, que é super importante a gente olhar. Geralmente a gente olha, o pessoal olha o prazo de validade, né? E o conteúdo líquido, que aí fala se é em grama ou se é em quilo, né? E o lote que foi em relação à produção daquele alimento. E aí, depois, tem lá a tal de informação nutricional. Como que é feita esse cálculo de informação nutricional? É uma informação mais geral, né? Eles se baseiam, por exemplo, as pessoas têm uma quantidade de energia que necessita durante o dia, né? Por exemplo, vamos supor, eu preciso de consumir 1.400 calorias por dia para fazer minhas atividades normais, dormir, respirar, andar, sem contar atividade física. Aí a média para a população em geral é 2.000 calorias. E aí, geralmente, os alimentos, eles são feitos com base, né, uma porcentagem feita com base nessas 2.000 calorias. E aí, o que acontece? Nessa informação nutricional, vai ter lá a porção, que vai ser em gramas ou ml, e a medida caseira. Vamos supor, a porção é 15 gramas, que equivale a uma colher de sopa. Então, isso que eu falo em relação à porção. O valor energético é o que eu havia falado. Qual que corresponde de calorias em relação às 2.000 calorias em relação às 2.000 calorias, né, por dia. Então, valor energético, vamos supor, tem 50 calorias essa porção. E aí ele vai me falar carboidrato, proteína, as gorduras totais e as vitaminas e os minerais que tem. E aí, o que é importante a gente olhar sempre em relação na informação nutricional? Algumas pessoas olham as calorias, e isso é importante a gente olhar, principalmente quando a gente fala de alimento light e o alimento tradicional, porque às vezes tem alimento que é light, mas ele pode ser light de algum ingrediente, ele pode ser light de sal, pode ser light de gordura, não necessariamente ele vai ser light de calorias. E aí ele pode ter um aporte calórico um pouco maior em relação ao alimento tradicional. Ou então ele tem menos calorias do que o alimento tradicional, mas ele pode ter uma quantidade de gordura um pouco maior, ou então de açúcar um pouco maior, ou mais tipos de adoçante, ou uma quantidade de sódio também maior. Então, por isso que é sempre importante a gente estar dando uma olhada nos rótulos, né? Tentar compreender um pouco melhor, até para a gente saber aquilo que a gente está consumindo. E aí, tem a que eu já expliquei, né? Que é a medida caseira, que pode ser em unidade, pote, xícara, né? A apresentação da medida caseira, ela também é obrigatória. E tem outra coisa que é bem complexa, né? Em relação à medida caseira, a gente fala uma colher de sopa, mas cada pessoa também tem a sua medida, né? Cada pessoa tem um valor de referência de
de colher de sopa, tem diferença entre os tipos de colher de sopa, então tem essa variaçãozinha também. Mas em relação ao rótulo, é sempre importante a gente estar olhando como é que funciona. Uma dica para vocês, até ia colocar no slide, acabei não colocando, mas, por exemplo, vocês sabem escolher um pão de forma integral? Como que se olha um pão de forma integral? Uma dica, né? Você vai olhar na lista de ingredientes, e aí o primeiro ingrediente que aparece nessa lista é o principal ingrediente. E aí tem que estar escrito lá, farinha de trigo integral. Se tivesse primeiro ingrediente na lista, e realmente a gente pode falar que esse é um pão integral. Se o ingrediente estiver escrito farinha de ferro ou farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, isso é farinha branca normal. Ah, mas tem farinha de trigo integral, mas é o segundo ou terceiro ingrediente, então ele não pode ser considerado certamente como alimento integral. A indústria até que faz isso, mas vocês fiquem atentos quando forem escolher um pão de forma integral. Olha lá na lista de ingredientes e vê lá, qual que é o primeiro ingrediente? Farinha de trigo integral. Aí, esse sim você pode comprar. Assim como qualquer outro alimento integral, tá? Que isso mostra em relação à qualidade desse alimento. Aí, outra coisa que é importante, né? Os rótulos, eles não devem ter, né, apresentar palavras ou qualquer representação gráfica que possa tornar a informação falsa ou que possa induzir o consumidor ao erro. Chocolates que demonstram imediatamente a ilustração que o consumo determinado desse chocolate vai equivaler ao consumo de um copo de leite. Então, não pode acontecer isso, porque nenhum alimento vai ser equivalente ao outro dessa forma. Né? A gente tem os nossos substitutos, mas a gente não pode fazer isso em relação à rotulagem dos alimentos. Demonstrar propriedades que não possuam ou que não possam ser demonstradas. Né? Que tem alguns produtos que reduzem o risco de doença cardíaca. Eu acho até numa época que teve uma margarina que falava que não teria problema de consumir porque não ia dar problema de coração, porque era um tipo de gordura vegetal. E aí eles não podem fazer essa associação, eles não podem confirmar isso. Destacar a presença ou ausência de componentes que sejam próprios de alimentos de igual natureza. Óleo sem colesterol. Todo óleo vegetal não vai ter colesterol, então não pode falar isso, né? O certo é óleo sem colesterol, como todo óleo vegetal. Até em relação a alguns tipos de leite, né, falava que era fonte de cálcio ou previne a osteoporose, não pode colocar isso, tem que colocar fonte de cálcio, assim como todo leite. Porque senão isso vai induzir até o cliente a comprar aquele alimento achando que ele vai solucionar todos os problemas. E continuando, ressaltar que em certos tipos de alimentos processados, a presença dos componentes que sejam adicionados como ingredientes em todos os alimentos com tecnologia de fabricação semelhante. Por exemplo, a maionese. Maionese preparada com ovos. Todas as maioneses preparadas têm ovos em sua composição. Indicar que o alimento possui propriedades medicinais ou terapêuticas ou aconselhar o seu consumo como estimulante para melhorar a saúde, para prevenir doenças ou ação curativa, como prevenir a osteoporose, algum alimento que vai emagrecer, ou então tinha até um iogurte na época que falava que vai melhorar o seu funcionamento do intestino. Se não melhorar, você vai ter o seu dinheiro de volta. Então, a empresa alimentícia não pode fazer esse tipo de veiculação. Então, fiquem atentos às propagandas que vocês recebem, às propagandas que vocês leem. Agora, vocês já sabem e não vão deixar isso passar por batido.
E em relação também à rotulagem e sobre as informações que veiculam em relação aos alimentos, que eu acho importante a gente abordar, é que não existe alimento vilão e nem alimento herói. Né? Teve uma época que o pessoal estava falando que o óleo de coco era um alimento maravilhoso, que previne um monte de doenças. É um alimento normal. E teve uma época também, o chocolate é visto como um alimento vilão, até as rosquinhas, né, os nuggets, sorvete, são todos alimentos vilões. Não, não tem isso. O alimento, ele é alimento, né? O que é importante aqui é a qualidade da sua alimentação e o equilíbrio, a frequência desses alimentos de acordo com a sua rotina alimentar. Não que você não possa comer, mas que você tenha equilíbrio quando for consumir esse tipo de alimentos. Outra coisa relacionada também a esses mitos de veiculação é que carboidrato à noite não engorda, tá bom, pessoal? Não há comprovação científica que o consumo de carboidrato leva ao aumento de gordura corporal ou ganho de peso. Então, o que leva o ganho de peso é o consumo de calorias ao longo do dia, né? São suas refeições ao longo do dia todo. Não é só, eu comi 3 pizzas ontem, vou ganhar peso. Não é assim que acontece, tá bom? E em relação ao carboidrato, a pessoa fala, mas eu parei de comer carboidrato à noite. Se você parou de comer carboidrato à noite, o que te fez perder peso não foi o carboidrato, foi a questão da redução de calorias, né? Porque, querendo ou não, alguns alimentos, né, principalmente os carboidratos, eles têm um aporte calórico realmente um pouco maior do que a proteína, por exemplo. Por isso que o pessoal fala, tem que fazer dieta low carb. Porque alguns alimentos, né, nem todos, por exemplo, a carne, ela tem bastante caloria, tem bastante gordura também. Eles também estão associados a maior saciedade. Mas, assim, o que vai promover a perda de peso é a redução de calorias, e não porque você tirou carboidrato. Porque se você equilibrar o consumo de carboidrato, proteína e gordura, você também consegue ter uma perda de peso eficaz. E aqui eu gosto sempre de falar, nessa época do Covid, o pessoal também estava conversando bastante, que apostar na água morna com limão, né? E que isso em jejum emagrece. A água com limão não é detox, ele não tem esse poder todo curativo. Se você gosta, se faz bem para você, você se sente bem, ótimo, pode continuar tomando normal. Mas fique ciente que isso não vai ser a sua fórmula mágica. Não adianta nada você tomar água morna ou água com limão em jejum, sendo que você não tem uma alimentação nem um pouco regular. Ela tem os seus benefícios, mas não é esse alimento, né, essa composição de super-herói que todo mundo fala, porque é detox. Pessoal, quem tira, né, desintoxica o nosso organismo são o fígado e os rins. Então, a gente tem que se preocupar em estar mantendo esses dois órgãos funcionando, tá ok? Mas faço suco detox. Eles fazem bem porque realmente tem propriedades antioxidantes. Mas se não forem aliados a uma rotina, o estilo de vida saudável, não vai adiantar você tomar só isso todo dia, não, tá? E aqui, nós já terminamos, né, os nossos 10 passos aqui. Eu só trouxe esses 5 ao dia, que é uma campanha que eu acho ela super interessante, que é para a gente ter essas 5 colorações, né, no nosso dia, que representam, né, cada cor dos alimentos representa algum tipo de nutriente em especial. Por exemplo, os alimentos que são vermelhos, né, são fontes de carotenoides, que são alguns micronutrientes, que eles são precursores da vitamina A. O que essa vitamina A faz? Vitamina A é bom para a visão, está associada à prevenção de doenças, principalmente em crianças, e também é bom para o coração, para a memória, além de prevenir também o câncer.
Aí os alimentos verdes, né, são ricos em cálcio, que podem estar ajudando na osteoporose, em fósforo e ferro, que previne a anemia, né, promovem o crescimento e ajudam na coagulação do sangue. Aí os alimentos que são cinza, brancos, né, eles estão associados com a vitamina D e flavonoides, que atuam na proteção das células, né, no nosso sistema imune. Assim como os vermelhos, alimentos de cor laranja, são fontes de carotenoides, também são ricos em vitamina C. E os alimentos roxos, né, que contêm niacina, que é a vitamina, né, minerais e potássio, também ricos em vitamina C. Então, quando a gente tem uma alimentação equilibrada, bem colorida e diversificada, a gente consegue ter o aporte de todos os minerais, todas as vitaminas, todos os nutrientes que a gente precisa e para ter funcionamento, né, excelente do nosso organismo. Então, o que eu tinha para conversar com vocês hoje era isso. Eu gosto sempre de falar que a alimentação ela é mais do que nutrientes. Hoje a gente falou bastante da questão da qualidade das nossas refeições. Eu espero que vocês tenham entendido.